Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, e especialmente a vocês, munícipes presentes que vieram participar dessa audiência pública, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores. Quero ainda lembrar a todos que a audiência está sendo gravada e posteriormente será publicada no site da Câmara. Está passando a lista de presença e peço que todos os participantes assinem. Esta é uma audiência pública para debater o projeto de lei do Legislativo número 04/2025, de autoria do vereador Mário Reck, subscrito pelos demais vereadores, que denomina o espaço público atualmente chamado Centro Escolar Multiuso como Centro Educacional Adélio Marques, no município de Iporã do Oeste, e da outras providências. Prezados senhores, prezadas senhoras, essa audiência tem como objetivo promover a participação social, principalmente debater com os moradores, entidades e organizações sobre o impacto e o interesse da população sobre o referido projeto de lei. Este projeto ele foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que então convocou a realização dessa audiência para oportunizar a vossa participação em cumprimento ao que determina a legislação municipal. Quero comunicar a todos aqui que estão presentes que haverá um momento durante este evento no qual as pessoas podem se manifestar para tirar dúvidas ou dar sugestões em relação ao projeto de lei. Neste momento, convido a servidora Margley para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência. Boa noite a todos. Então, edital de convocação de audiência pública. Projeto de lei do Legislativo número 04/2025. A Câmara Municipal de Iporã do Oeste, por meio do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Alexandre Barros, baseado no parecer aprovado pela comissão e no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 80-A da Lei Orgânica Municipal, convoca a população em geral, entidades civis organizadas, autoridades e demais interessados para participarem de audiência pública que será realizada com o objetivo de debater o projeto de lei do Legislativo número 04/2025, que denomina o espaço público atualmente chamado Centro Escolar Multiuso como Centro Educacional Adélio Marques, no município de Iporã do Oeste e da outras providências. A realização da audiência pública visa garantir a transparência, a participação popular e o amplo debate sobre o referido projeto de lei, que trata de tema de relevante interesse público. Na data de 10 de setembro de 2025, horário 19 horas, local plenário Pedro Arthur Amon, Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Rua Boa Vista, 309, Centro. Durante a audiência, será apresentada a justificativa do projeto, aberta a palavra aos cidadãos e correlatas sugestões, opiniões, manifestações que poderão ser incorporadas ao processo legislativo. O projeto completo está disponível para consulta municipal no site oficial da Câmara Municipal, no link da Câmara Municipal e na Secretaria Legislativa em horário de expediente. Participe. Sua opinião é fundamental para a construção de políticas públicas mais justas e inclusivas. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 26 de agosto de 2025. Assinado Alexandre Barros, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito a servidora Margley para fazer a leitura do projeto de lei legislativo número 04/2024 e sua justificativa. Projeto de lei do Legislativo número 04/2025. Denomina o espaço público atualmente chamado Centro Escolar Multiuso como
Centro Educacional Adélio Marques, no município de Porã do Oeste, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. O espaço público atualmente denominado Centro Escolar Multiuso, localizado na Rua José Scalabrin, número 250, passa a denominar-se Centro Educacional Adélio Marques. Artigo 2º. A nova denominação vigorará em todas as referências oficiais do município, devendo ser atualizadas as placas de identificação e os registros administrativos correspondentes. Artigo 3º. Esta homenagem é concedida em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade pelo senhor Adélio Marques, que exerceu com dedicação e comprometimento os cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito municipal, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento local, especialmente nas áreas da educação e infraestrutura pública, como é o caso do Centro Educacional idealizado e construído durante sua gestão. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentárias já existentes. Artigo 5º. O Poder Executivo providenciará a instalação de placas com a nova denominação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 1º de agosto de 2025. De autoria de Mário Reck e vereadores que subscrevem: Adriano Klein, Alexandre Barros, Astéria Kist, Jaci Guarnieri, Nereu Bart, Odolir Bordignon, Círio Assmann e Osni Simon. A mensagem justificativa. Câmara de Vereadores e Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhores vereadores, vereadora. Temos a honra de submeter à consideração dessa digna Casa Legislativa, atendidos os dispositivos que regem o processo legislativo, projeto de lei do Legislativo que propõe alterar a denominação do Centro Escolar Multiuso para Centro Educacional Adélio Marques, com a intenção de homenagear um cidadão que contribuiu muito na construção do progresso deste município. A proposição deste projeto visa homenagear o senhor Adélio Marques, ex-prefeito deste município, cuja trajetória política foi marcada por uma atuação firme e comprometida com o município, com o interesse público. Durante sua gestão, Adélio Marques destacou-se por importantes ações na área da educação, incluindo a criação e o fortalecimento de espaços escolares e comunitários. Acrescenta-se ainda que foi durante a gestão de Adélio Marques, como prefeito, que o centro escolar em questão foi idealizado e construído. Renomear o centro escolar com o seu nome é uma forma simbólica e justa de eternizar sua contribuição na nossa cidade, permitindo que as novas gerações reconheçam e valorizem a história e os personagens que ajudaram a construir o nosso município. Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. São essas,
Senhores vereadores, as razões que fundamentam a apresentação deste projeto de lei, que deverá ser apreciado na forma regimental. Atenciosamente, de autoria Mário Reck, vereadores que subscrevem Adriano Klein, Alexandre Barros, Astéria Kist, Jaci Guarnieri, Nereu Bart, Odolir Bordignon, Círio Assmann e Osni Simon. Seria isso. Agora eu, enquanto relator do projeto na Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, vou falar sobre o parecer e o projeto. O parecer da comissão analisou o mérito da proposta e reconheceu que ela está plena conformidade com a Lei nº 2031/20023, que autoriza homenagens a pessoas falecidas que prestarem relevantes serviços à nossa comunidade. O senhor Adélio Marques, ex-vereador, ex-prefeito, ex-vice-prefeito e ex-prefeito de Porã do Oeste, teve papel fundamental no desenvolvimento do município, especialmente nas áreas de educação e infraestrutura, deixando um legado diretamente ligado à idealização e construção desse espaço público. O projeto, portanto, cumpre os requisitos legais, regimentais e de técnica legislativa. Contudo, a mesma lei exige a realização de audiência pública, justamente para garantir a participação popular e a transparência do processo. É exatamente por este motivo que essa audiência está sendo realizada hoje, para ouvir a comunidade, dar espaço ao diálogo e assegurar que a homenagem seja fruto também da vontade de vocês. Assim, reforçamos que a comissão ela é favorável ao projeto, desde que essa etapa de participação cidadã seja devidamente cumprida, como ocorre neste momento. Agora eu convido o vereador Mário Reck, vereador autor, para falar sobre o projeto. Quero saudar o presidente da comissão, vereador Alexandre, demais vereadores, funcionários e público aqui presente. Então esse é um momento especial de homenagem ao nosso ex-prefeito saudoso Adélio. Quando se faz esse tipo de homenagem a uma pessoa para identificar um espaço público, a gente tem que fazer, em primeiro lugar, reuniões, debates com pessoas que nem a gente fez, os funcionários fizeram ali junto com a administração, com a secretária da Educação, né, e as coordenadoras que estiveram presentes, né, para ver da possibilidade, antes de entrar com o projeto, né. Então a gente fez essa reunião, encontro com o próprio prefeito Michel, né, dialogando da importância desse nome para esse prédio público. Então, um prédio público não pode ser identificado por pessoas que não têm nenhuma vivência, nenhuma relação a isso, né? Então, como o Adélio era o prefeito no momento da construção, então a gente achou por bem homenagear ele para que a história dele fica para sempre, né, lembrada quando a gente passa naquele espaço público. Então, por que o Adélio, né? O Adélio, então, foi uma pessoa muito carismática em todos os sentidos que a gente vê, tanto na vida política como na vida social. Na vida social, ele era do Grêmio União por muitos anos, né? Era atleta e sempre participando em outras diretorias também, que nem no Clube São José, então, e outras entidades sociais onde sempre estava envolvido. Então, assim, na questão política, ele era um vereador, assíduo, um vereador muito bem votado. Eu acho que o mais votado da história de Porã, em porcentagem, foi Adélio Marques. É um sinal que ele tinha amizade, um potencial, o povo via nele um potencial. E assim também foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito por duas vezes, né? Então a gente
optou assim por bem homenagear ele. Mas antes de tudo isso, então a gente fez esse debate com a Secretaria da Educação, né, que é um prédio da Secretaria, né, responsável, né, da administração, e por isso que o pessoal achou por bem fazer isso, né, dar esse nome em homenagem a ele. Então, nesse sentido, fiquei feliz. Também os colegas vereadores todos subscreveram esse projeto de lei, concordando com isso, né? Então, foi bem tranquilo. Achei legal, mas a gente, antes de nomear um nome a um espaço público, tem que ter um bom debate, né, com as pessoas, antes disso, né? E não é assim, porque é um espaço público, isso vai ficar para sempre, né? É difícil mudar essas questões, né, esses nomes ali um dia. Então, fiquei feliz por isso, pelo apoio e pela presença de vocês, né? Hoje à noite, prestigiando esse momento que é obrigatório, né, fazer uma audiência pública para também escutar a população. Então, isso está em lei. Nossa, ali da Câmara a lei foi elaborada no ano passado pelo vereador Paulo, né? Então, a gente fica feliz por isso. Seria isso, né? Obrigado. Agora abro a palavra aos demais vereadores que quiserem falar um pouquinho. Quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores e vereadora, a todos vocês que se fazem presente aqui. Eu hoje não vou falar sobre o projeto, eu vou falar um pouquinho sobre a Adélia, que acho que poucos tiveram tanta convivência sempre presente que nem eu tinha. Quando nos 2 mandatos, como ele foi prefeito, eu tive a honra de ser convidado por ele para 2 vezes ser diretor de obras. E nesse município, nós trabalhamos junto e trabalhamos muito. Isso era chegar de manhã lá no gabinete do seu Adélio, ele sempre dizia, Feio, o que tu vai fazer hoje? Daí no final do dia, tu chegava e falava com ele sempre dizia assim, ótimo, ficou bom. Mas já preocupado sempre no amanhã, de novo. O Wilson que aqui está, quantas vezes eu chegava, seu Adélio, vamos programar para fazer aquela rua, o calçamento lá assim. E ele dizia, Feio, calma, Feio, calma. Digo, não, Adélio, nós não podemos parar. E ele sempre, outro dia ele chegava, já mandei o Ruane fazer os levantamentos para nós fazer aquela obra. E nós fizemos muita obra, sob o mandato do Adélio. Hoje ele está em companhia da minha mãe, que está lá, que a mãe sempre dizia que o Adélio era meu segundo pai. E vocês sabem que isso é verdade, né? Então, só tenho que agradecer por tudo que eu aprendi com ele. E com certeza, a saudade vai ficar para sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da comissão, senhor Alexandre Barros, o autor do projeto de lei, senhor Mário, e os demais vereadores que a subscreveram, funcionários da casa, a população que se encontra presencialmente aqui, aos que nos assistem ou vão nos assistir depois pelo link, mas saudar especialmente a família do Adélio, né, a sua esposa, a Margarete, que está aqui, seus irmãos, com os quais eu sempre tive um relacionamento assim muito amigável durante toda a minha trajetória, desde que estou morando aqui em Iporã do Oeste, desde 1984. Então, para falar do Adélio, é só deixar o coração falar, né? Então, a gente sabe da grandiosidade como homem público que ele foi, né? Como pessoa, com alguém envolvido efetivamente na construção aqui do município de Iporã do Oeste, as suas lutas dentro das mais diversas entidades, né? E como prefeito 2 vezes, como vice-prefeito, como vereador em 2 oportunidades, como secretário, né?
e também na questão do voluntariado de muitas e muitas entidades. E só se eterniza alguém na história de um local quando realmente este cidadão ou essa pessoa, ela contribuiu para o seu desenvolvimento, o seu crescimento e fez o bem às pessoas. E isso eu tenho certeza que o Adélio sempre foi alguém que, se às vezes descontentou um ou outro, isso faz parte da vida pública, que a gente não consegue às vezes atender tudo dentro das possibilidades. Mas Adélio deixou a sua história, a sua marca. Eu aprendi assim a conviver com ele e a gostar do seu jeito, já lá na época quando eu comecei a jogar no Grêmio União, eu como atleta, ele como o técnico da equipe, e depois, posteriormente, na primeira administração, onde eu assumi o setor de esportes, quando o Severino Seger foi o prefeito, e fui convidado para ser o presidente da CIME na época, e o Adélio trabalhando no DTO, no Departamento de Obras. Ele então, voluntariamente, ele era o meu vice-presidente. Então a gente criou uma amizade sólida, uma amizade que a gente levou para a vida, né? E isso faz com que eu consiga hoje me lembrar dele como quase que um irmão também, né? Não de sangue, mas um irmão que a vida me deu. Então, acho que temos mais oportunidades para falar sobre o projeto de lei, mas eu não poderia deixar de citar algumas palavras em relação àquilo que representou o senhor Adélio Marques para a minha pessoa. Então, acho que justa homenagem, merecida homenagem, e eu tenho certeza que esse nome que vai estar lá colocado no hoje Centro Municipal de Múltiplo Uso, como Centro Educacional Adélio Marques, ele vem vestir como uma luva aquela instituição, aquele prédio. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Saúdo o presidente da comissão, o relator, também aos demais colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, em especial, então, a esposa, ex-esposa do Adélio, os irmãos, familiares aqui presentes, os demais que estão aqui, também as pessoas que irão nos assistir pelas redes sociais. Adélio, também na primeira gestão como professor em Iporã-do-Oeste, já aprendemos a conhecer ele. Foi ele também um dos responsáveis, talvez, por a gente também entrar na política. Quem me convidou, ele era um dos responsáveis. Na segunda eleição de Iporã, eu fui candidato, eleito. E na terceira eleição, nós fomos candidatos fomos candidatos juntos. Ele se elegeu, eu fiquei primeiro suplente. Mas ele, no mês de maio daquele ano, abriu um mês de licença para eu poder também assumir, mesmo com o primeiro suplente naquela oportunidade, e deu essa oportunidade. Poucas vezes que se consegue, às vezes tem pessoas que não faziam isso, mas ele, e assim eu fui candidato na eleição seguinte também, e sempre com muita parceria, quando ele foi candidato a vice, com Gilberto e Adélio, era dupla na época. Sempre estivemos juntos, em todos os momentos. Nas vitórias, nas derrotas, trabalhamos juntos. Me lembro bem também de eventos, a gente fala, alguém diz assim, na educação ele não fez tanta coisa. Mas se olharmos bem, agora lembrando, em 2010, eu era secretário de Educação na gestão de Adélio, onde foi inaugurada a nossa creche. Eu e ele estivemos lá no Palácio do Planalto, junto com a presidente na época, inaugurando as primeiras 500 a nível de Brasil, e assim a gente teve a oportunidade de conviver bastante com ele, sempre com respeito. Eu digo assim, nós até fomos parceiros políticos, também adversários políticos, mas não deixamos de ser amigos ou de faltar com respeito um com o outro. É uma questão que eu sempre relevei e sempre priorizei, aliás, assim, que é uma conduta, acho que de uma pessoa de bem, e não importa, às vezes, uma opção política, a pessoa pode tomar, mas não deixar que isso se torne falta de respeito ou alguma coisa assim. E tenho certeza que o Adélio será eternizado dessa forma, colocando o nome nesse Centro Educacional Adélio Marques, será eternizado o nome dele. Daqui a 50 anos será lembrado, esse prefeito de Iporã, nós passaremos, mas o nome dele vai ficar na história. Por isso, parabéns ao Mário também pela iniciativa,
E todos os vereadores, não vejo nem, acho que ninguém vai ser contra, é um projeto interessante e quer valorizar. Eu prego muitas vezes, eu falo assim, é importante quando pudermos fazer, homenagear as pessoas em vida. Muitas vezes você faz depois, mas se pudéssemos fazer muitas vezes, as pessoas que fazem o bem, que constroem a história, que merecem, é importante homenagear em vida. Adélio teve suas oportunidades de ser homenageado, sim, mas agora, então, de uma forma para eternizar, com a nomeação do Centro Educacional, é uma homenagem merecida e muito importante. Depois, na semana que vem, nas sessões, a gente pode falar mais sobre isso, mas queria deixar esse legado como as boas lembranças que aí o nome de Adélio Marques traz para nós e para Iporã do Oeste. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho também agora sobre o Adélio. Primeiramente eu quero parabenizar o Mário, que teve essa brilhante ideia. Eu acho que, como já foi falado, não tem homenagem mais bonita, eu acho, que colocar o nome dele lá, porque ele foi ele estava aquele empreendimento lá foi uma obra assim que ele estava muito ansioso para entregar. E diferente dos meus colegas, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Adélio. Quando eu vim para Iporã, eu conheci o Adélio através da Margarete, através dos cães, que a Margarete é uma defensora, né, dos cães, e aí eu tive um contato. Mas pelo que a gente escuta falar, não tem ninguém na cidade assim que falava mal do Adélio, que o Adélio isso, o Adélio aquilo. Eu acredito que o Adélio viveu pela comunidade de Iporã. O Adélio, de repente, às vezes ele deixava até as coisas dele de lado para poder estar auxiliando em vários clubes onde ele passou. E tenho certeza que ele se doou muito mais para os outros do que os outros se doaram para ele. Então, eu acredito que essa homenagem, ela vem muito a calhar, e é que nem o Nereu falou, a gente vai passar, mas a homenagem vai ficar lá. Os nossos filhos, os netos dele vão ver essa homenagem, e eu acho que isso vai ficar um legado, e essas crianças vão ter uma ideia de quem foi o avô deles. Então, por isso que eu acho muito justo e acho muito bonito essa homenagem. Agora eu queria que os presentes se manifestassem e falassem um pouquinho. Boa noite a todos. Cumprimentar o Alexandre, presidente da comissão, Mário, autor da proposta, demais colegas, aliás, ex-colegas, desculpa, às vezes a gente tinha o hábito aqui de falar, demais vereadores, população em geral, secretária da Educação, meus irmãos, cunhados, especialmente a Margarete, a Daia, né? Quero, de forma particular, agradecer muito, né? Lembro que ano passado, depois do acontecido, até o Mário citou meu nome antes, obrigado, Mário, essa lei foi feita na época para regulamentar exatamente a questão de dar nomes públicos, de espaços públicos a pessoas que tenham relevância com o local, né? Para que não se use alguém que não tenha relevância com o local que esteja sendo denominado. E ano passado ainda, enquanto vereador aqui, eu fiz essa indicação, porque assim, uma das regras também que se nomeia apenas, isso está na lei, que possa ser nomeado um espaço público com uma pessoa pelo menos falecida há mais de um ano. E aí na época, enquanto vereador ainda, eu fiz uma indicação para que a próxima legislatura, para que as pessoas lembrassem
que quando chegasse um momento que realmente denominasse esse espaço de Centro Educacional Adélio Marques. Então, grato, Mário, pela essa lembrança, né? Vocês que estavam comigo na gestão passada, vereador Adriano, vereador Mário, vereador Osni, que estão aqui, lembram, inclusive cumprimentar o prefeito também, Michel, que está aqui, também lembra desse caso. Então, feliz por essa justa homenagem. Falamos do Adélio, já foi muito falado, mas quando a gente fala, e justamente pela educação, a gente sabe o quanto ele se envolveu com a educação. Não só pela construção do centro de múltiplo uso, mas o Adélio foi o primeiro secretário do SENEC, na época do 2º grau, quando não tinha ainda público e tinha que ser particular, ele foi o primeiro secretário e professor do SENEC, por 12 anos, se eu não me engano. Todas as noites, e que nem o Alexandre falou, deixou muitas vezes a sua família, o seu lazer, o seu divertimento, às vezes de lado, para ajudar a formar a população. Depois foi secretário do Colégio Estadual também por um bom tempo. Também trabalhou no Colégio Estadual. Depois ele foi o primeiro presidente do CIEF, que se tornou o CIEF depois, na época do CIEF. E como vice-prefeito, foi na gestão dele, de Gilberto e Adélio como vice, que foi construído o CIEF, onde hoje é o maior colégio com o maior número de alunos do município. E coube a ele, na época, toda a parte de documentação, da parte de bater de frente, de realmente concretizar a obra, ficou a cargo dele. E esse projeto hoje, que era um sonho dele, eu lembro, eu fui vereador na outra gestão que ele foi prefeito, em 2009 a 2012, também ele idealizava já e dizia que a gente tinha que construir um espaço maior para ter biblioteca, em vez de ter biblioteca alugada em lugares públicos, que eventualmente mudava de lugar, para ter biblioteca e para ampliar esse espaço sempre junto à educação. Também, que nem o Nereu falou antes, a creche, também foi comprado o prédio dos Peixinhos na época dele, onde está o antigo prédio da SENEC. Também foi na gestão dele que foi encaminhado e foi legalizado a questão do prédio da PAI. Então, nada mais justo hoje homenagear esse espaço de educação como o espaço Adélio Marques. Não porque é meu irmão, não porque, claro que para nós, diferente como o Alexandre sabe, a gente participou e conviveu com ele, a gente sabe o que ele sempre fez. Mas é porque a sociedade sabe, e nada mais justo do que a pessoa de Adélio para ser homenageado. Um povo que esquece do seu passado, ele certamente não terá um futuro legal. Hoje está sendo dado um passo importante para lembrar e eternizar uma pessoa que sempre se dedicou, por Iporã como um todo, em todas as áreas, como Osni disse, inúmeras sociedades, inúmeras entidades, Grêmio União, Piscina, na Igreja Católica, no Clube São José, em tantas entidades que ele participou, mas também o trabalho principalmente que ele fez como prefeito em todos os setores, mas principalmente na educação. Então, acho justo, parabenizo mais uma vez o Mário, essa casa, por todos os vereadores subscreverem, e fico muito feliz por essa homenagem. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Alexandre, presidente dessa comissão, ao Mário, né, aos vereadores, prefeito aqui presente, todos os familiares. Então, eu, como gestora da educação atualmente, fiquei muito feliz por essa iniciativa. Você fez muitos relatos aqui do Adélio, mas eu preciso trazer uma questão bem importante que não foi relatada ainda. O ex-prefeito Adélio, ele era uma pessoa de muita fé. Eu sou muito ligada à igreja também. Todas as vezes que eu fazia a liturgia, eu olhava para os bancos lá, estava seu Adélio, na igreja. Ele era uma pessoa de muita fé. E ele também, ele trouxe muitas questões materiais para Iporã, verdade. Mas ele também trouxe para a educação algo muito importante que não foi lembrado ainda. Ele foi um dos mentores da implantação do piso do magistério, né, seu Nereu?
Então, isso foi algo, quando na época saiu o piso do magistério, foi algo, uma luta bem grande que a gente fez, todos os profissionais da educação, e ele bateu o martelo, né? Ele foi muito corajoso, ele disse, não, os professores são merecedores. Então, assim, além de tudo que foi relatado aqui, né? Lindo, bonito, maravilhoso, e em nome da educação a gente recebe com muita honra, com muita alegria, o nome para esse centro escolar. Eu sei do quanto ele se empenhou, do quanto ele se dedicou, o quanto ele se absteve de muita coisa da vida dele para a educação. Não só para a educação, mas de forma geral. E isso engrandece e precisa ser lembrado e precisa ser eternizado para as gerações que estão aqui, que estão vindo. Fisicamente, seu Adélio não está mais aqui no meio de nós, mas a gente sabe que o espírito dele está aqui conosco e esse a gente tem que manter vivo. Então, o que couber por parte da educação, a gente vai honrar o nome dele e com certeza vai ser eternizado o nome dele. E é merecida essa homenagem. Obrigado e parabéns, professor Mário, por ter reconhecido. E assim, agradecer também à família, né? Eu tenho certeza que vocês sempre tiveram força de seguir em frente, porque era esse o desejo do Adélio também, né? Que vocês seguissem firmes e fortes e que Iporanduense não parasse. Iporanduense hoje é o que é, porque sempre teve líderes igual a Adélio que puxaram à frente. E quem sabe, todos os líderes sabem que não é fácil ser líder. Só recebe pedrada a laranjeira que está produzindo frutos, né? Então, assim, ó, ser líder não é fácil. Mas é um ato de coragem e isso o Adélio sempre teve. Isso a gente reconhece e com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Muito obrigada. Nesse momento, convido o prefeito municipal, senhor Michel Nedelbart, para sua mensagem. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, né? Em nome dele, todos os vereadores, né? O pessoal que se faz presente, Margarete, em nome dela, todos os familiares, se me permite. Os demais também, pessoas que presenciam, então, essa sessão. Peço, só justificando o meu atraso, eu vim de outra audiência, então, estava numa audiência online, então, nesse motivo do meu atraso. Gostaria de estar aqui antes, mas, infelizmente, a agenda é bastante corrida. Mas, eu tenho uma admiração muito grande, e hoje, de estar onde é que eu estou e passar por algumas coisas que estou passando, eu admiro muito mais o Adélio. Eu sei que é difícil a gente comentar, a gente falar, às vezes a gente é julgado por algumas coisas, mas o Adélio, como ser humano, eu acho que ele deixou um legado que poucos vão deixar, se alguém de deixar o que ele deixou de legado. Eu tenho algumas lembranças muito lindas dele, da época que eu era apenas um guri, e a gente ia para as cavalgadas junto. E desde lá eu já tive uma admiração muito grande pela pessoa que sempre foi. A gente teve também alguns desencontros, né, falando por parte política, mas sempre se houve um respeito, sempre se houve um diálogo. A gente sempre conversou muito. Foi o Adélio a primeira pessoa que me buscou para entrar para a vida política. Poucas pessoas sabem disso. Eu estive há poucos dias conversando, né, com era o Fernando Bisdor, vou citar o nome dele aqui, tenho certeza que ele me permite. E a gente comentou do Adélio, né, sempre é um motivo de alegria a gente poder, como esse, né, de estar trazendo e deixando a público uma lembrança de uma pessoa tão importante. Mas, ao mesmo tempo, ainda bate aquele sentimento, aquela saudade
de tudo que ele fez, da falta que ele faz para Iporã do Oeste. Né? E eu tenho a humildade de reconhecer da importância dele que foi para Iporã. Eu, por diversos lugares que eu passei, que estou passando, inclusive, vamos para a Assembleia Legislativa, vamos para Brasília, sempre o Marx que é lembrado. Eles chamavam ele o prefeito Marx. Um carinho muito grande por onde ele passou. As pessoas ainda lembram dele com muito carinho. E acho muito justo essa homenagem que vem da Câmara. A gente teve a indicação do Pinheiro, que foi meu colega na gestão passada. Né? O Mário veio, então, também nos procurar na administração. Que bonito que é, todos os vereadores deixando todo o lado político de lado, reconhecendo quem foi o Adélio. Eu tenho certeza que essa lembrança dele, o espaço que ele vai ser homenageado, a gente já vinha discutindo, né, secretária Lore, de deixarmos em destaque até, inclusive, um histórico dele no prédio. Ele merece, eu tenho certeza que ele merece. Só pelo que eu conheci do Adélio, eu tenho certeza absoluta que ele merece isso. Gostaria muito que estivesse entre nós ainda. Ele, uma pessoa sempre muito sábia, que colaborou muito para a construção do nosso município. Eu continuo novo, ainda a gente está buscando, e eu tenho certeza que ele estaria contribuindo muito, indiferente de situações, de posições políticas, ele estaria contribuindo para Iporã. Esse carinho, essa admiração, eu guardo para mim, e toda vez que posso estar andando a cavalo, coisas simples que ele gostava de fazer, posso estar na prefeitura, que era a parte política que ele também tinha um carinho muito grande, eu sempre vou lembrar do Adélio, por todos os lugares que eu andar, porque ele realmente deixou uma história muito bonita em Iporã do Oeste. Iporã do Oeste mereceu ter um cara como o Adélio na história dele, e o Adélio merece ser lembrado por isso. Então, fica aqui as minhas considerações, tá? A gente se coloca também à disposição, nós quanto gestão, quanto secretaria também, né, secretária Lore, de estar à disposição, colaborando com tudo. Também, se tiverem algumas outras sugestões, de nós ambientar o espaço posterior ao nome, a nomenclatura, com imagens, se a família assim ceder, de marcos durante a educação, a gente pode estar colocando, que eu acho que é uma homenagem justa, merecida e muito bonita para o nosso eterno prefeito Adélio Marx. Muito obrigado. Conclusão e encaminhamentos. Após essa audiência, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final irá emitir um novo parecer referente ao projeto de lei do Legislativo número 04/2025 e, caso considerar necessário, propor emendas ou outras decisões que são de sua competência. E, a partir disso, o projeto seguirá seu trâmite na forma regimental desta Casa. Agradecemos a participação e contribuição de todos. Declaro encerrada a presente audiência e determino ao secretário a lavratura da ata, que será anexada à lista de presença e posteriormente juntada ao projeto. Boa noite a todos.